Peso é uma força. Peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Quando o corpo está em movimento sob a ação exclusiva de seu peso, a força resultante é igual ao peso, ele adquire uma aceleração denominada aceleração da gravidade. Assim sendo, o vetor aceleração é igual ao vetor gravidade. Sendo m a massa do corpo, temos que o vetor peso é igual à massa do corpo vezes o vetor gravidade. Ou a intensidade do vetor peso é igual à massa do corpo vezes a intensidade da gravidade. A gravidade tem intensidade aproximadamente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, relembrando, peso é força, ok? Não confundam peso com massa. A unidade de peso no sistema internacional vai ser Newton, enquanto massa tem unidade em quilograma. Exemplos. Qual a intensidade do peso de um corpo de massa de 10 kg num local em que a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado? A intensidade da força-peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa do corpo é 10, a gravidade é 9,8, 10 vezes 9,8, e eu tenho que o peso é de 98 newtons. Então, quando você vai na balança, você não está medindo o seu peso, você está medindo a sua massa, ok? Porque a balança, ela tem valores em que a unidade está em quilogramas ou grama, depende da balança. Enquanto o peso, para você saber a força que a Terra exerce sobre o corpo, você deve multiplicar pelo valor da gravidade. 2. Qual é a massa de um corpo de peso de 49 newtons, em que a gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado? A massa do corpo vai ser a intensidade da força-peso dividido pela gravidade. 49 dividido por 9,8, eu tenho que a massa do corpo é igual a 5 kg. Classes de forças. Existem dois tipos de forças na física: a força de contato e as forças mediadas por campos. Forças de contato são forças que existem quando duas superfícies entram em contato. Então aqui, ó, na minha figura A, eu tenho a mão pressionando o bloco, que por sua vez pressiona a parede. Temos aqui então um exemplo de força de contato entre a mão e o bloco, e a parede e o bloco. Na segunda figura, também temos exemplo de força de contato. A força de contato entre a pera e a superfície da mesa, entre a maçã e a superfície da mesa, e entre a mesa e o chão. Também existem forças de contato. Um outro tipo de força na física são as forças de campos. O que são forças de campos? São forças que os corpos exercem mutuamente, ainda que estejam distantes um dos outros. Um exemplo de força de campo é a força-peso. A força-peso ela é mediada pelo campo gravitacional. Então, é uma força que atua a longas distâncias. Um outro exemplo é a força elétrica. Aqui, ó, nós temos uma esfera que está sendo atraída por um metal eletrizado. Essa atração é devida à força elétrica, que também é mediada por campos elétricos, enquanto a força gravitacional ela é mediada pelo campo gravitacional. Sistema Internacional de Unidade. Algumas unidades do Sistema Internacional. Exemplo: tempo no Sistema Internacional é medido em segundos,
O comprimento no sistema internacional é medido em metros, a velocidade no SI é metros por segundo, a massa no SI é medida em quilogramas, a aceleração no SI é metros por segundo ao quadrado e a intensidade da força no SI é newtons. Newton.